outra descrição. O firewall é muito utilizado para proteger em relação a conexões de entrada. Quer dizer, aquilo que vem lá da internet tentar acessar aqui no teu computador, que nós chamamos de conexões de entrada. E ele é muito útil para te proteger em relação a isso. Vamos à leitura. Verifica informações provenientes da internet ou de uma rede e as bloqueia ou permite que cheguem ao seu computador dependendo das configurações. Então, dependendo das configurações, o firewall ora bloqueia ou ora permite o tráfego desses dados em relação às conexões de entrada. Perfeito, mas ele também pode ser usado para a situação contrária. Ele também pode ser usado para bloquear ou permitir conexões de saída. Quer dizer, aquilo que sai do teu computador para a rede ou que sai do teu computador para a internet. Então ele serve tanto para conexões de entrada como também para conexões de saída. Vamos à leitura então. Também pode ajudar a impedir o computador de enviar informações, dados ou atividades mal intencionadas para outros computadores. Então ele pode impedir tráfego não autorizado de entrada, mas também pode impedir e bloquear tráfego não autorizado de saída. Serve para as duas historinhas, ok? Bem, à medida que tu vai utilizando o firewall do Windows, e agora especificamente o firewall do Windows, ele vem previamente configurado. Quer dizer, esse firewall do Windows, ele tem uma configuração padrão recomendada pela Microsoft. E a configuração padrão do firewall do Windows para as conexões de entrada diz assim: bloquear todas as conexões a programas que não estejam na lista de programas permitidos. Isso quer dizer que o firewall, a princípio, em relação às conexões de entrada, está bloqueando todas as conexões e permitindo algumas. Como assim, professor? Bloqueando todas as conexões e permitindo algumas. Observa, ele vem pré-configurado para bloquear conexões de entrada. Agora, existem exceções que tu monta, de repente, lá uma lista de programas permitidos, ou tu vai abrindo portas de comunicação e vai permitindo o tráfego de entrada. Então a ideia dele, a princípio, é bloquear todas as conexões de entrada e permitir algumas. Por isso que nós dizemos em prova, se a questão falar sobre configurações recomendadas pela Microsoft em relação ao firewall do Windows, ela recomenda o que ela já configura por padrão. E para as conexões de entrada, repetindo, o padrão é bloquear todas as conexões a programas que não estejam na lista de programas permitidos. Isso para as conexões de entrada. Agora, o padrão para as conexões de saída é diferente, claro. Professor, mas onde é que a gente enxerga esses padrões? Quando tu entra lá no firewall do teu Windows, aqui diz várias dicas importantes. Ajuda a proteger o seu computador com o firewall do Windows. Tá, mas aqui tem várias configurações que podem ser feitas. Eu posso deixar, por exemplo, o firewall conectado ou desconectado. Aqui, ó, deixei desconectado para a rede de casa ou no trabalho, para as redes particulares. E para redes públicas eu deixei conectado. Tu pode fazer isso, tu pode alterar as configurações do firewall dependendo da conexão de rede que ele identificar. Para cada conexão, tu pode ter configurações diferentes do firewall. Outra coisa, em relação ao padrão, se a gente for perceber aqui embaixo, olha lá o que está escrito para as conexões de entrada. Bloquear todas as conexões a programas que não estejam na lista de programas permitidos. Bem, mas professor, e as conexões de saída do firewall? Como é que ele está configurado? Aquilo que sai do meu computador para a internet ou sai do meu computador para a rede? Bem, para as conexões de saída, o firewall está pré-configurado de maneira diferente. Observa, por padrão as conexões de saída são permitidas, a menos que correspondam a uma regra que as bloqueie. Quer dizer, o contrário das conexões de entrada. Nas conexões de entrada, o padrão dele era bloquear todas as conexões e permitir alguma coisa. Nas conexões de saída do firewall, o padrão dele é permitir e bloquear alguma coisa. Percebe? Por padrão, as conexões de saída são permitidas. É o contrário das conexões de entrada, que por padrão são bloqueadas, a menos que corresponda a uma regra que as bloqueie. Então, tu pode pensar que as conexões de saída, o padrão é permitir e bloquear alguma coisa. Nas conexões de entrada, tu pode pensar que ele bloqueia tudo e permite alguma coisa. Então, é inverso aí o padrão do firewall do Windows para as conexões de entrada, se comparado, claro, às conexões de saída, certo? Bem,
Resumo da obra, ele pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna com uma rede externa, mas também pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna. Tu imagina que na minha empresa eu tenho um firewall e esse firewall está como uma proteção, uma barreira de proteção para os computadores do departamento financeiro em relação ao restante da rede interna dessa empresa. Então, o firewall pode sim ser usado para proteger certos computadores da rede interna daquela empresa em relação aos outros computadores dessa mesma rede interna. Porque a ideia inicial, a ideia padrão do firewall, quando tu imagina ele, é proteger a rede interna da rede externa à internet. Perfeito, essa é a ideia conceitual, normal, tá certo. Ele protege uma rede interna, um computador interno, de uma rede externa como a internet. Isso, a princípio, ele foi produzido. Mas se a prova cobrar que é possível colocar o firewall para proteger determinados computadores de uma rede interna do restante da rede interna daquela empresa, está correto. E é o que eu descrevo aqui. Ó. Pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna. Isso é possível que seja feito em relação ao firewall. Tá? Outro ponto, quando a gente fala do firewall do Windows, o firewall do Windows é software. Então eu entrei aqui no meu firewall e consigo observar que o firewall do Windows é software. Mas, professor, existe firewall hardware? Existe. Aqui eu estou mostrando um exemplo. Ó. Tem empresas corporativas que adquirem equipamentos chamados de firewall. Então, embora o firewall do Windows é software, porque é programa de computador, sendo que o Windows também é software, então o firewall do Windows é software. Mas, vou repetir, se eu simplesmente cito firewall, não estou dizendo que é o firewall do Windows, ele pode aparecer como hardware também. Então ele pode ser um equipamento. Esse aqui é um equipamento, é parte física, é palpável, é hardware. E esse equipamento é chamado de firewall. E por que ele é usado, esse firewall hardware? Quando eu quero um nível de segurança maior do que aquele obtido com o firewall do Windows, que é simplesmente software. Então, quando eu tenho um firewall hardware, ele oferece para aquela rede um nível de proteção maior, principalmente se a gente pegar redes internas de corporações. Eu quero proteger a rede interna daquela corporação, daquela instituição, daquela empresa, de uma rede externa como a internet. Só que eu quero um nível de proteção, um nível de segurança maior do que aquele nível de segurança que o firewall do Windows pode me oferecer. Então eu adquiro um equipamento chamado firewall, e já que é um equipamento, é parte física, eu vou chamar de hardware. O resumo é que firewall pode aparecer como software, firewall pode aparecer como hardware, ou associação de ambos, hardware associado a firewall para fazer o controle de segurança dessa rede interna e impedir tentativas de invasão, impedir que essas invasões possam ter sucesso e controlar o fluxo de dados entre as conexões de saída e as conexões de entrada dessa rede. Essa é a ideia que a gente tem do firewall. Né? Então, repetindo aqui a informação, o firewall pode aparecer de fato como software ou hardware. Isso é certo.